aqui hoje, mais uma vez, no canal Mulher, Bola e Futebol, com uma convidada muito especial, Tainá Espinosa, da TNT, Esporte Interativo. Tainá, gostaria que tu um pouco da tua trajetória. A trajetória como jornalista, ela começa... Primeiro eu faço jornalismo para trabalhar com esporte. Não é tipo... eu caí no mundo do esporte ou essa era uma das opções. Não, eu fiz jornalismo para trabalhar com esporte. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu sabia muito bem, assim, quando eu comecei a estudar jornalismo, que eu queria ir para esse mundo do esporte, do futebol, enfim. E aí, os meus primeiros estágios não foram nisso, assim, no primeiro, no segundo semestre da faculdade. E eu não tinha muito... Tem muito jornalista que tem características muito parecidas, assim. Jornalista normalmente quer ser jornalista desde sempre. Jornalista normalmente gosta muito de ler, muito de escrever, muito de história, muito de geografia, muito de literatura. Eu não era nada disso. Nada disso eu era. Essa é a verdade. Mas eu assistia muito esporte pela TV. E daí meu pai que me deu a ideia. Então eu comecei, aí a faculdade que eu fiz, ela já tinha no primeiro semestre muita coisa prática, assim. Rádio, TV, só pra tirar, pra gente brincar um pouquinho mesmo, sabe? Não era nada, tipo, nada muito estudado ali. Era só pra tu fazer ali um boletim de TV, um boletim de rádio, pra ir botando um pouquinho a tua cara, assim. E daí ali eu percebi que eu já gostei. Aí eu comecei fazendo estágio na assessoria de imprensa do Grêmio. Depois de passar por um estágio na prefeitura, por um estágio numa assessoria de imprensa outra. Aí eu comecei a fazer estágio na assessoria de imprensa do Grêmio. E daí eu tive mais certeza ainda, assim. Era uma outra rotina. Foi quando eu comecei a trabalhar final de semana, feriado e tudo mais. Mas em nenhum momento, assim, eu tive dúvida. Quando eu entrei ali, eu tive certeza de que eu queria trabalhar com isso, assim. Pra mim era muito legal. E aí era o início... A gente tá falando isso de 2008, tá? Que eu tô meio velha. Ali era o início de TV e rádio de clube no Brasil. O Grêmio foi pioneiro nisso. Não tinha nenhum clube no Brasil que tinha. O Grêmio tava iniciando esse projeto. Sim. E aí eu comecei a trabalhar com isso, assim. E assim, de uma forma que eu meto a minha cara, sabe, Fernanda? O meu chefe perguntou assim um dia pra mim. Ô, Tainá, você ouve rádio? Eu falei, ouço. E aí ele disse, então, é que amanhã eu queria fazer uma transmissão da Grêmio Rádio, mas a gente vai fazer já do time profissional, acho que era Grêmio Fluminense, alguma coisa assim. Eu queria fazer um pré, tem um jogo mais cedo, que não era no mesmo estádio, o Grêmio ia jogar no Rio, e aí o Júnior ia jogar, tipo, um pouco antes em Porto Alegre. E aí eu queria ver se tu pode ser a repórter de campo. Fazer goleira, como a gente fala no Sul, né? Que é quem fica atrás da goleira, dando depoimento de gol e tal. Sim. E aí eu falei, tá bom. Só que assim, eu ouvia rádio? Ouvia. Mas não com o ouvido que hoje eu ouço, ou que eu passei a ouvir a partir dali. Eu tinha que ouvir prestando atenção, né? Na forma que eles se comunicavam, como era, qual era o ritmo e tudo mais. Daí eu cheguei em casa, Fernanda, e meti no YouTube gol... narração rádio, tipo assim. E aí comecei a ouvir a narração do narrador, né, do gol, e aí logo depois o depoimento de gol do goleiro. E daí, assim, eu fui pra minha primeira transmissão um dia depois. Então, assim, tem um pouco de coragem, um pouco de cara de pau, tem um pouco de tudo. Em algum momento tu pensou, assim, em fazer outra faculdade sem ser o jornalismo? Sim. Eu queria fazer educação física. A minha mãe é professora de educação física, né? Agora aposentada. O meu irmão é formado em educação física. Eu sempre gostei muito de praticar esporte, assim. Eu fiz meio de tudo. Eu fiz ginástica olímpica, que agora é artística. Eu fiz jazz por 10 anos. Dei aula de jazz, assim, ainda muito nova, com 16, 17 anos. Eu jogava vôlei. Na escola, na gincana da escola, assim, na Olimpíada da escola, eu jogava handball, eu jogava futebol. Então, eu estava sempre envolvida com esporte, assim. E daí pensei nisso.
Mas daí o meu pai percebeu isso. Toda vez que ele chegava do trabalho, eu estava assistindo o esporte. Daí ele deu a ideia de eu fazer jornalismo e eu comprei a ideia. Mas eu queria fazer educação física. Algo ou alguém te inspirou a trabalhar na área do futebol? Eu acho que é um pacote. Porque tu conheceu o meu tio, né? Então, desde muito pequena, eu tinha essa referência, assim, do meu tio. E aí, eu acho que a minha relação com o meu tio, assim, a relação da minha família com o futebol, ela faz eu enxergar o futebol de outro jeito. Sim. Porque, assim, claro, eu tenho lá o meu time do coração, mas o meu tio passou por muitos clubes, né? E eu lembro muito de torcer para muitos clubes. Porque, claro, eu tava torcendo por ele, né? Meu tio, como é que eu não ia torcer? Então, Claro. A gente assistia muito jogo de futebol pela TV, assim, torcendo pelo meu tio. Então, aí já é uma relação. A segunda é que, quando eu era muito pequena, o meu pai era técnico de um time de futsal, de meninos, que o meu irmão jogava. Então, a gente vivia no ginásio. Eu, a minha mãe e a minha irmã, a gente vivia no ginásio gritando, torcendo pelo time do meu pai e do meu irmão. Então, assim, o tempo inteiro, no fim das contas, o futebol tava, né? Porque meu irmão é técnico, trabalha na base do Corinthians. Então, todo mundo, assim, né? Lá do meu tio, um dos filhos do meu tio é empresário, o outro filho do meu tio trabalhou com ele por muito tempo como auxiliar, trabalhou também como, assim, um dos cabeças das categorias de base do Flamengo. Então, meio que não tinha pra onde fugir, tu entendeu? Em algum lugar eu ia me meter nesse negócio de futebol, porque a família inteira, assim, tinha por todos os lados, né? Alguém pra me enfiar nesse meio. Então, eu acho que a influência é de toda a minha família, assim. Sim. Tainá, nos conta um pouquinho, assim, das dificuldades que tu passou como jornalista. Assim, eu acho que hoje eu enxergo isso muito mais do que eu enxergava quando eu era mais nova. E acho isso muito bom, assim, acho que a galera da tua geração, as meninas mais novas, da geração da minha sobrinha, já enxergam tudo de uma outra forma, assim, já questionam muito mais coisas, já se posicionam muito mais. Eu acho isso muito bom. Eu, muitas vezes, fiquei quieta e muitas vezes acho que nem sabia o que estava acontecendo, porque a gente é criada nesse mundo machista, nesse mundo preconceituoso, assim, e a gente vai normalizando a coisa e vai reproduzindo muito, né, do que a gente a vida inteira ouviu, assim. E daí, então, assim, vamos lá, quando eu comecei, eu lembro muito, assim, quando eu comecei a trabalhar no Grêmio, de ouvir a frase: eu quero que saiba que do presidente ao faxineiro do clube, todo mundo vai querer ter um caso contigo. Então tu já fica assim, né? Eita, já que eu tô me enfiando, né? Uma outra coisa que me aconteceu, hoje o Grêmio tá na Arena, mas no meu tempo, no tempo que eu trabalhei no clube, era no Olímpico. Uhum. A sala da assessoria de imprensa, ela era perto do pórtico do estádio, perto do banco que tinha ali, do Banrisul e tal. O estúdio da Grêmio TV era do outro lado do estádio, do lado da geral, embaixo da arquibancada da geral do Grêmio. Então, para eu chegar lá no estúdio, tinha duas possibilidades. Ou eu passava pelo estacionamento dos jogadores, que eles treinavam naquele campo suplementar que tinha no Olímpico, e se trocavam no vestiário, que era dentro do estádio, né, embaixo aqui do estádio mesmo, ou eu tinha que passar pelas arquibancadas. Eu, naturalmente, várias vezes o estádio estava fechado, assim. Tava só o suplementar e tal aberto, eles fechavam o portão ali da arquibancada. Então, eu muitas vezes passava pelo estacionamento dos jogadores, né? E aí, o meu chefe pediu pra eu não passar mais, porque ele não queria que eu tivesse contato com os jogadores. Falei, mas gente, no caso eu vou entrevistar esses caras, né? Tipo, como que eu não vou ter contato? Mas aquilo ficou assim na minha cabeça, né? Vai juntando as coisas, né? Ah, você não pode passar no estacionamento. Ah, todo mundo vai querer ter um caso contigo lá. Aí tu já fica, assim, com medo de tudo, sabe? Sim. E aí eu andava e não cumprimentava ninguém. Assim, se eu passava pelos jogadores, eu baixava a cabeça.
Porque eu pensava, eles têm que me respeitar pela profissional, eu não vou ser simpática, eu não vou falar com ninguém, eu não nada. E isso é muito louco, assim, não faz nenhum sentido, sabe? Mas como mulher, aquilo parece que era uma obrigação minha, assim. E aqui eu não tô nem fazendo um juízo da pessoa que me disse, todo mundo vai querer ter um caso contigo, ou do meu chefe, que na época não queria que eu passasse. Eles estavam, de alguma forma, me protegendo, né? Era a ideia deles. Sim. Mas como isso tá institucionalizado, assim, né? Como tá normalizada a coisa. E uma das coisas que eu percebi muito tempo depois foi que eu usava boné para fazer os jogos. E aí eu comecei a perceber que aquilo era uma forma que eu tinha de me masculinizar, no sentido de passar despercebida. De ser mais uma ali, como era basicamente todos homens. Sim. Se eu tivesse de boné de camiseta comprida, eu ia meio passar despercebida, assim, ia ser mais um ali, as pessoas não iam mexer comigo e tal. Então, assim, são várias coisas que a gente vai passando. E aí, claro, o que acho que toda mulher passa, de ser interrompida muitas vezes enquanto tá falando, de ser traduzida. Então você diz, o time tá jogando no 4-3-3. Aí o cara, não, então, como eu tava dizendo, o time tava jogando no 4-3-3. Mas vem cá, era exatamente o que eu tava dizendo, por que precisa repetir? Parece que tem que reforçar uma coisa que só se o homem falar vai ter validade. Sim. Então são algumas coisas, assim, e que até hoje, às vezes eu digo para as pessoas isso, a gente tem que estar muito forte mentalmente, psicologicamente, porque senão não vai longe. Tá, profissão, algo que te incomoda, isso se encaixaria? Se encaixaria. Se encaixaria isso, se encaixaria a coisa de ainda... Esses dias alguém comentou assim na minha foto que eu postei no Instagram da Liga dos Campeões. Alguém comentou assim: eu queria que o intervalo fosse maior para você embelezar ainda mais a transmissão. Eu não sou enfeite. Sim. Isso me incomoda muito, assim. Ser tratada como um enfeite. Ser tratada como a mulher que só chegou ali porque é bonita. Isso me incomoda bastante, assim. E às vezes mais, às vezes menos, às vezes eu respondo mais, às vezes eu respondo menos, mas isso é muito chato, assim. E tudo que... se eu der uma opinião, Fernanda, e um comentarista homem der a mesma opinião, não tem problema nenhum as pessoas discordarem de mim, eu acho super saudável. Sim. Só que não dá pra pessoa dizer que eu não entendo nada de futebol porque eu sou mulher. Não dá pra dizer, vai lavar louça, não tem que falar isso. Porque não falaria isso pra um comentarista homem. Diria que ele não entende nada de futebol, tá tudo certo. Isso me incomoda muito, assim. Bom, Tainá, é isso que a gente organizou. Eu fiquei muito feliz. Pra mim é uma honra te ter aqui no meu canal, como jornalista, como amiga. E eu fiquei muito feliz de ter aceitado o convite. Imagina! Que legal, gostei muito de tu estar fazendo esse canal. Quanto mais meninas, mulheres falando de futebol, melhor.